Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gente que Faz, um lugar para conhecermos as histórias inspiradoras dos grandes realizadores, pessoas que transformaram sonhos em realidade. Eu sou Patrícia Souza e ao meu lado, na bancada do Gente que Faz hoje, Leidiane Rodrigues. Mas antes de começarmos o podcast hoje, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, essas empresas que tornam este projeto possível. Erenita Gor, distribuidora de gás, completando 50 anos agora em 2025. Também um agradecimento à construtora Erenita Gor. E é claro também a farmácia DJ Farma, que é parceira Estilo Farma. Fica ali ao lado do Santuário de Azambuja, bem em frente ao Hospital Azambuja. E olha esse casal simpático, o Nando e a Sabrina, lá da DJ Farma, esperando você, viu? E hoje, no primeiro podcast Gente que Faz, a gente tem o prazer de receber a idealizadora deste projeto tão bacana que é o podcast Gente que Faz. Ela que tem grandes histórias para compartilhar com a gente, uma trajetória de muito sucesso. Ao nosso lado aqui, Sandra Gor. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês. E Sandra, olha só. Para a gente começar o Gente que Faz hoje, conta qual é o propósito desse podcast, como surgiu a ideia do Gente que Faz. Bom, Patrícia, o Gente que Faz surgiu de uma conversa, que eu estava tendo com clientes meus e do relato deles da dificuldade que eles enfrentam hoje no dia a dia com relação à captação de pessoas, a manter as pessoas no ambiente de trabalho, a retenção de talentos. E eu percebi que uma das questões que mais afasta as pessoas das organizações hoje é justamente elas não terem a clareza do que é a construção de um patrimônio, de um empreendedorismo. E o Gente que Faz, ele vem para isso, para mostrar essas histórias maravilhosas que nós temos aqui em Brusque e região e fazer com que as pessoas compreendam que nem tudo são flores, que todo empreendimento requer muito trabalho, muita dedicação e mostrar isso para a sociedade, o conhecimento, a necessidade de ser persistente nos nossos sonhos. Sandra, na tua opinião, qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso, para mim, o primeiro deles é gostar do que faz. Obviamente que, na medida que eu gosto do que faço, eu vou ter atitudes e comportamentos que vão favorecer a minha caminhada para o sucesso. Dentre essas atitudes, dependendo do caso, no meu caso, foi buscar muito conhecimento. Então, eu sempre fui uma pessoa que estudou muito. Em cada situação que eu vivenciei na minha vida, cada experiência que eu tive, eu procurei um aprendizado, procurei ter um aprendizado e utilizei essas oportunidades que a vida me deu como laboratório para que eu pudesse realmente aproveitar aquele momento como um momento de aprendizado e que isso me trouxesse, então, um direcionamento mais forte e com muito mais possibilidade de chegar nos resultados. Mas quer dizer que você sempre fez o que gostava de fazer, ou não? Ou teve algum momento que, não era isso? Não. Eu acredito que são poucas as pessoas que conseguem fazer somente aquilo que querem quando estão em busca de um resultado profissional, econômico, enfim, ou até da própria autorrealização. Eu sempre tive os meus propósitos claros, onde eu quero chegar, porque na vida da gente a gente vai construindo vários propósitos ao longo da vida. Mas falando propriamente da minha profissão hoje, eu sempre tive muito claro o que eu queria, que seria desenvolver pessoas e favorecer o sucesso das organizações, favorecer o entendimento das pessoas das dificuldades que elas possam ter na carreira, ou seja, o desenvolvimento da sua carreira.
E frente a isso, é claro que eu enfrentei várias dificuldades, né? Mas como eu tinha claro o meu objetivo, eu enfrentei essas dificuldades e aproveitei essas dificuldades como laboratório para que eu ficasse ainda mais forte e tivesse um conhecimento ainda maior. Os desafios que movem no final das contas, né? Exatamente. Me diz uma coisa. Como começou a tua carreira? Conta um pouquinho para nós, hein? Eu acredito muito que nós somos formados ao longo da nossa vida, né? E o que a gente recebe de contribuição inicial são os nossos genes, né? Que vêm dos nossos antepassados. Então, essa contribuição inicial, ela já me traz uma facilidade de desenvolver aptidões que venham favorecer futuramente algum direcionamento de carreira. Mas a nossa capacidade não se isola nessas aptidões que a gente já recebe dos nossos genes, né? É necessário que a gente tenha uma vivência que favoreça esse desenvolvimento. Então, eu digo que a minha carreira começou com a experiência que eu tive na minha família. Né? Eu tive pais que iniciaram sua vida também de uma forma no ambiente operacional. A minha mãe trabalhou na Bitner, o meu pai trabalhou na Souza Cruz. E isso fez com que a nossa vivência fosse uma vivência de perceber que é possível a gente subir degrau a degrau e conquistar nossos objetivos. Os meus pais iniciaram dessa forma e, ao longo do tempo, começaram a conquistar e investir em outros empreendimentos, né? Então, logo eles alugaram um bar, onde eles mantiveram esse bar por uns 4 anos. Depois meus pais compraram a distribuidora de gás. Você era criança nessa época? Eu era criança, eu tinha 5 anos quando eles iniciaram a distribuidora de gás. E mais adiante montaram a construtora, né? A construtora Irene Tagor. Enfim, toda essa vivência que tive com pais que, ao mesmo tempo, iniciaram uma vida no ambiente operacional, mas, ao longo do tempo, perceberam que poderiam ser mais agressivos, de acreditar neles. Isso fez com que eu também acreditasse mais em mim e visse que é possível, sim, a gente investir na nossa capacidade, no nosso potencial, direcionar um objetivo de vida e trabalhar para chegar naquilo que a gente está buscando. Né? Você é filha de empreendedores, né? Empreendedores natos, assim, né? Porque eu acho que empreender não é só querer, tem que ter instinto, né? Tem que ter resiliência. E o fato que me chamou a atenção, e conheço a Sandra há alguns anos, eu não sabia que vou chamar linhagem, era operacional. Sim. Entende? Então isso é legal ver a trajetória, então faz sentido. Porque muitas pessoas acreditam que para você fazer o sucesso, você ou tem muita sorte, né? Ou já vem de de uma base, né, econômica que favoreça isso. Né? Os meus pais estudaram até a 4ª série. Né? Então, é possível sim, desde que você se determina, tenham objetivos claros, construa, né, as possibilidades da vida e aproveite também as possibilidades que a vida possa trazer. Né? Então, e empreender é uma escolha diária. Também. É uma escolha. Não é, Sandrinha? Concorda? Muito, né? Empreender é sair todos os dias de casa sem saber se aquele dia vai ser, vamos dizer, produtivo financeiramente ou não. Acaba que todo dia você tem que abrir a porta sem saber o que tem atrás dela. Exatamente, exatamente. E enfrentar as surpresas, né?
do mercado, as surpresas, a instabilidade. A gente teve recentemente a pandemia. Então, isso tudo, o empreendedor, são armadilhas, né, que aparecem na vida do empreendedor e que ele tem que buscar estratégias para estar superando. Meu, que legal, Sandra. Muito legal, eu não sabia. Meu pai era vigia noturno. Uau! Legal, não, sensacional. E como que começou a tua experiência profissional? Como surgiu a Sandra Gor, a profissional de hoje? Eu comecei a trabalhar na fábrica Renault. Na época, a Renault tinha uma confecção, era Confecções Renault. Eu tinha 14 anos e iniciei meu trabalho também no operacional, né? E ali, inicialmente, eu fui colocada a trabalhar na máquina, né, como costureira. Não deu certo, porque eu deixava o dedo embaixo da agulha. E aí me colocaram na limpeza de peças e na embalagem. Ali eu fiquei por 1 ano e meio, mais ou menos. Novinha também, né? 14 anos. Exatamente. Na época podia. Na época podia, exatamente. Nem era menor aprendiz. Carteira assinada, Sandra? Carteira assinada. Nossa. Exatamente. Mas eu estudava à noite e começava a trabalhar das 5 às 1h30. E isso foi muito impactante para a minha saúde, né? Chegou um período em que eu passava mal todos os dias, 10 horas da manhã, eu passava mal. E a minha mãe, então, começou a procurar uma outra oportunidade para mim, porque era necessário que eu trabalhasse na época. Aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na joalheria Pérola, que na época era uma das maiores que nós tínhamos, eram 14 colaboradores na joalheria. E eu iniciei como office girl. Nossa. Office girl na moderninha. joalheria. Moderninha. E fiquei ali por um tempo trabalhando como office girl, organizando as prateleiras, fazendo um trabalho assim mais voltado para auxiliar os vendedores. E o meu patrão, na época, o Gilberto Domingos, ele me perguntou se eu gostaria de fazer um curso de vendas, para que eu pudesse, então, passar a ser vendedora. Imediatamente eu aceitei a proposta, né, e fui fazer o curso. Nesse curso, a professora chamava Clarice, eu lembro disso ainda. E aí eu já tinha 15 para 16 anos, e a professora chamava Clarice, eu assistindo a aula dela, olhei para ela e pensei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero contribuir com as pessoas para que elas possam aprender e se desenvolver, né? Enfim, é o que eu penso ainda hoje. Então despertou muito cedo. Exatamente, né? O meu objetivo sempre foi, em todos os meus propósitos, o meu propósito sempre foi transformar a vida das pessoas. E isso eu, graças a Deus, tenho conseguido, né? Depois fiquei 8 anos na joalheria. Só uma perguntinha, Sandra. A Clarice sabe que transformou tua vida naquele dia? Nunca mais falei com ela. Eu tenho o certificado guardado em casa ainda, né? Porque realmente quando eu olho para aquele certificado, eu me lembro desse momento, né? O momento em que eu decidi qual era o que eu queria para minha vida, qual era o meu objetivo aqui. E fiquei por 8 anos, então, na joalheria, passei por todos os departamentos. Quando eu saí da joalheria, eu saí como gerente, né? Eu estava já na posição de gerente. E saí da joalheria para montar o meu próprio negócio, né? Que foi a Liderar? Foi aí que a Liderar foi fundada, então? Não foi ainda a Liderar. Então, é bom saber. Sempre tem um CNPJ atrás de um CNPJ, né? Isso. Vamos lá, me conte, então. Tiveram muitos CNPJs antes da Liderar, na verdade. E, então, aí eu montei uma ourivesaria, em parceria com um rapaz que trabalhava comigo também na joalheria. Montamos a ourivesaria, então agora eu passei a fazer joia. Eu não só vendia, mas como fazia também, né? Ficamos por 7 anos, né, nessa sociedade. E em 95 aconteceu algo bem impactante na minha família, que foi o falecimento do meu irmão, de 19 anos, num acidente de carro.
ali, naquele momento, eu parei, né? Porque quando a gente tem uma perda tão importante na vida da gente, a gente começa a olhar para a vida com outros valores, perceber algumas questões que a gente não percebia. E eu naquele momento, parei e verifiquei que eu já estava estudando, porque, na verdade, eu nunca parei de estudar, né? Eu fazia faculdade, fiz pós-graduação e tudo mais, e que eu ainda não tinha realizado o meu sonho, que era trabalhar com pessoas mais diretamente no desenvolvimento dessas pessoas. E aí eu disse para minha mãe que eu queria, então, sair da ourivesaria, vender a minha parte na ourivesaria para trabalhar com isso. Ela imediatamente aceitou, disse: minha filha, faz o que tu achar melhor para ti. Esse apoio é muito importante também, exatamente, né? Exatamente. Arriscar, porque às vezes a gente quer arriscar, mas só que, claro, no arriscar sempre há o medo. Então, quando você tem apoio, principalmente de alguém que se admira, né? Como a tua mãe, que naquele momento já era uma empreendedora, já era alguém tão admirada por ti, né? Exatamente. E ela apoiar, então é muito importante isso. E muitas famílias poderiam dizer assim: não, Sandra, mas não, tu tá com 7 anos. Não, e aquela história, não troca o certo pelo duvidoso. Se pelo fosse, duvidoso, exatamente. Não é? Se não fosse atrás do sonho, se não fosse o que te movia, o teu propósito de contribuir. Sensacional. E ter essa maturidade, no caso da minha mãe e do meu pai também, né? De que tem uma idade na vida da gente que ela é permissiva para que a gente erre. Né? Porque essa idade ela tem que ser aproveitada. Né? Qual é a idade, Sandra? A idade, eu creio que até os 30 anos. Ai, meu Deus. Até os 30 anos. Agora foi nossa. Você já arriscamos demais. Você tem que errar para poder maturar, né? A sua experiência e a sua vida. Então, e aí eu saí da ourivesaria e surgiu um convite de 3 amigos meus para que a gente montasse, então, a Tempo e Trabalho. Que interessante. Que está aí ainda Tempo e Trabalho, né? Então tem o dedinho de Sandra na Tempo e Trabalho e tenho muito orgulho por isso, porque eu fiquei 18 anos na Tempo e Trabalho. Né? Foram 18 anos que eu tive desafios e experiências maravilhosas, porque é o que fez com que eu tivesse essa iniciação. Foi onde começou, então, que realmente lá atrás, aos 15 anos, despertou em ti, né? Exatamente. E iniciamos no Tempo de Trabalho. No início eu comecei fazendo treinamentos, então eu tive um mentor, né? O Miguel Lomayer, que ele me oportunizou, então, a cada curso que ele dava, ele me colocava ministrando com ele por 15 minutos. Depois aumentou para 30 minutos. E assim eu fui gradativamente, né? Trabalhando com desenvolvimento, e surgiram então as consultorias, né, onde a gente trabalha hoje, já começamos a trabalhar lá atrás com toda a estruturação do Departamento de Recursos Humanos, né, e ali fiquei por 18 anos, e depois então pedi para que eu me desligasse da Tempo Trabalho. Então vamos lá, tô vendo que você coleciona CNPJs de sucesso, né? Tivemos a joalheria, que está no mercado, temos aí a Tempo Trabalho, que também está no mercado, tem mais algum CNPJ? Vamos falar da criação da Liderar agora. Não, tem mais um CNPJ. Tem a Livraria Saber, que foi também a realização de um sonho, porque eu sempre gostei muito de livros, né? E quando surgiu a Cevin, hoje Uniaselv, na época era a Cevin, eu tive a oportunidade então de montar a minha primeira livraria, porque foram 2, né? Foi a primeira livraria na Cevin, e depois montamos a segunda livraria no Shopping Gracker, que é a Livraria Saber, né? Então eu fiquei com a livraria
quase 8 anos, 6 a 8 anos, mais ou menos. E optei por vender a livraria e continuar só com a consultoria e com o desenvolvimento de pessoas, porque na oportunidade era o que rendia mais, né? Livros, né? Até uma curiosidade para quem compra livros, a margem de lucro é muito baixa. Então, livros é paixão, então. É paixão, é paixão. Quem mantém uma livraria é paixão. É por paixão, a não ser grandes distribuidores, né? Agora, quem tem uma livraria é porque gosta muito, porque ela não traz uma rentabilidade importante para quem gostaria de ter um retorno financeiro melhor, né? E aí vendi, então, a minha livraria para a Mara e para o Guto, que estão tocando até hoje. Então, sempre que eu passo pela livraria, também é um CNPJ, né, que eu tenho muito orgulho de ter participado, ter escolhido o nome, ter dado toda a estrutura, ter passado até para o distribuidor a credibilidade, para quando eu vendesse, eles continuassem, né, recebendo, porque tem muito material da livraria que é consignado, acho, né? Exatamente. E isso tudo você só consegue se você realmente tem a credibilidade dos distribuidores. Então, eu posso dizer que sim, a livraria Saber também foi um sucesso na minha vida. Muito bom. E depois da livraria, e agora? A Liderar. E aí tu começou carreira solo, tivesse medo de ir sozinha ou teve sócio? Conta pra nós. Não, a Liderar eu iniciei sozinha. Estou sozinha. Sozinha a gente nunca está, sempre tem os parceiros, né, os colaboradores, né, que graças a Deus contribuem muito, né? Mas eu iniciei sozinha na Liderar. Inicialmente, medo eu nunca tive. Não sou uma pessoa de ter medo, né? Eu tive um pouco de preocupação de quanto tempo levaria para que eu pudesse estar entrando no mercado, porque eu fiquei 1 ano afastada da consultoria e do treinamento, né? Esse 1 ano eu me dediquei a auxiliar no tratamento da minha mãe quando ela teve câncer. Então, fiquei 1 ano afastada. E depois, em novembro de 2012, então, eu entrei para o mercado de novo com a Liderar. E a preocupação inicial era de quanto tempo levaria para que eu pudesse ter um ritmo, né, rentável novamente. E foi complicado o teu receio? Era com as pessoas no mercado de trabalho ou era contigo? De repente ter perdido o feeling, ter perdido a linha do que fazer, não? Não o feeling, mas quando você está no mercado e você já está contribuindo em grupo, né? Que era o caso antes da Tempo Trabalho, a gente tinha um grupo de pessoas que trocavam experiências, né, e que faziam projetos juntos e olhavam para a organização em conjunto. E aí você entrar numa organização e começar sozinha esse trabalho, obviamente... E ainda mais depois de um tempo de recesso, né? Exatamente. Então, isso traz um pouquinho de apreensão, vamos dizer assim, né? Mas, tão logo eu entrei no mercado, rapidamente as pessoas já começaram a me chamar novamente e foi muito rápido, né? Hoje nós estamos aí fazendo 13 anos de Liderar e posso dizer que a Liderar também é um empreendimento de sucesso. Ô Sandra, me permite uma colocação. Foram 2 pontos na sua vida que você teve perdas da tua família, né? Tu vem da gente tá na vida e dor é inevitável, tu vai passar, né? Só que assim, poxa, teu irmão, tua mãe e tu perseverar, percebe? Tipo assim, ó, poxa, tem essa dor ali e seguir, né? Nem todo mundo tá preparado para esse tipo de situação, assim. Você encontrou mais força? Como é que foi isso para ti, assim? No primeiro, com meu irmão, quem nos deu força foi a minha mãe. A minha mãe sempre foi o esteio da família, né? Então, ela nos deu muita força. E a doença da minha mãe, quando ela teve o câncer, ela se curou do câncer, ela faleceu depois de 10 anos, ela faleceu por causa do Parkinson, né? Mas
a experiência que nós tivemos com a minha mãe de perder um filho e ela superar isso, eu tinha um pensamento quando a minha mãe estava doente que seria muito egoísmo da minha parte eu perceber que ela estava num estágio que não era mais saudável, né, para a vida dela, não era mais bom para a vida dela, e eu queria que ela ficasse aqui. Né? Então, pelo respeito, pelo amor, né, que eu tenho e tinha por ela, a gente entendeu que naquele momento era o melhor que podia acontecer para ela. Que bom essa mensagem que ela deixa intrínseca em você, né? Essa força mesmo na dor, que eu digo, e a grande diferença está aí do CNPJ, porque é o seguinte, tudo isso passou na tua vida, e tinha compromisso, curso, treinamento, né? E não é atestado, né? Não dá. A gente até pode tentar separar, mas sempre não tem como você fechar uma porta. Ficam os resquícios ali quando você está no teu trabalho da tua vida pessoal, né? Empreender tem dessas escolhas, né? Tem você chegar, porque eu não vou trabalhar. E a vida? Não dá. E a empresa? Né? Então, por exemplo, assim, legal, tu tem disso, tu construiu isso também, mas ela deixou essa base, né? De tipo assim, ó, você vai seguir, o legado dela tá aí, o teu legado tá aí, né? Fazendo o teu nome. E a Sandra líder de uma CEO de uma Liderar, né? Tem um pouco da tua mãe, da líder Ereni Tagor? Sem dúvida, tem muito da minha mãe, muito mesmo. Eu passei, o meu objetivo justamente foi e é trabalhar com liderança muito pelo exemplo que eu tive de liderança, não só da minha mãe, como de patrões que eu tive também e de experiência de clientes meus, né, que são líderes e tenho ainda clientes que são líderes, que me ensinam muito, porque sempre é uma troca, né? Você não leva só conhecimento, você o tempo todo está aprendendo. E também tive experiências de maus líderes. Então, essa minha direção, né, de projeto de trabalhar com liderança também vem disso, né? Dessa experiência do que um líder não deve fazer e do que um líder precisa e deve fazer também. Então foi daí a tua experiência com líderes que fez você querer assumir essa frente. Eu ouvi já vários relatos, né, de pessoas que fizeram um curso, a tua metodologia, que é o Liderança Diferenciada. Fala um pouquinho para nós como funciona, como surgiu. O Liderança Diferenciada na minha vida foi um presente, né? E um presente que eu ganhei de uma pessoa que eu considero o meu mentor e o meu grande amigo, né, que é o Celso de Souza Rocha. Eu e o Celso estávamos fazendo um curso juntos, uma pós-graduação juntos, que é o Dinâmica dos Grupos. E nós percebemos na troca, né, desse curso que nós tínhamos propósitos comuns. E o Celso estava fazendo essa metodologia, né? Estava criando a metodologia do Liderança Diferenciada, porque o Celso é um metodista, é um profissional que tem uma capacidade incrível, né, de unir informações e conceitos e estruturar esses conceitos para que você possa estar aplicando no seu dia a dia. Então, Liderança Diferenciada é uma metodologia de gestão onde você sai do curso sabendo o que fazer. Esse é o grande diferencial do Liderança Diferenciada. Porque, na grande maioria das vezes, a gente participa de cursos onde nós recebemos um pouco de informação de cada conceito que existe dentro no caso do liderança mesmo, e você sai do curso, eu recebi essas informações e o que eu faço com isso tudo. Então esse é o diferencial do Liderança Diferenciada, porque não é só mais um curso. Não, você sai dali profissional, né? Porque a liderar é uma ciência. E eu sempre digo que o curso Liderança Diferenciada ele entrega muito mais do que uma pós-graduação.
E eu tenho total convicção disso, porque a gente percebe a diferença que do profissional que entrou no curso e que saiu do curso. E a gente tem esse feedback das empresas também, porque na grande maioria das empresas que preparam os seus líderes com a metodologia, eles não colocam nenhum outro líder a assumir uma equipe sem passar pela liderança diferenciada. Então, é uma metodologia que, desde 2012, a gente vem aplicando, claro, sempre com inovações, porque o método ele vai se aperfeiçoando, né? Mas é algo que eu tenho total satisfação em entregar, porque eu sei que dá resultado. Eu até ouvi outro dia, desculpa te cortar, até ouvi outro dia alguém dizendo que foi um divisor de águas. Exatamente. Uau. Dentro da empresa, né? E isso para ti também é muito satisfatório, ouvir isso de um profissional que de repente estava no escuro e com liderança diferenciada a luz acendeu, né? Mais ou menos isso, né? Eu penso que todo o objetivo de todo profissional, seja ele empreendedor ou não, é chegar à autorrealização. E sempre que eu ouço isso, eu não só ouvi, como já me escreveram cartas sobre isso, né? Sandra, eu sou uma pessoa antes e depois do liderança diferenciada, né? E é um processo, é um momento de flow, né? Onde que você realmente entra na autorrealização, porque você percebe que aquilo que você imaginou aos 14 anos está acontecendo agora. Né? E é validado por profissionais, por empresas. É um método próprio seu, do Celso. Você é credenciada, é exclusiva aqui na região, né, Sandra? Sim. Exato. E validado o teste prático. Sensacional. Então, posso afirmar que qualquer um pode ser líder. Exatamente. Qualquer não um líder, um líder diferenciado. É isso aí. Então, porque como a liderança é uma ciência, a pessoa que faz o curso, ela sai com o método. E se ela seguir o método, ela vai ser um excelente líder, com certeza. Exato, né? Acredito que ali tu passa conhecimento, né? Autoconhecimento. Né? São 40 horas de curso, então o primeiro momento realmente é autoconhecimento, né? Então são 2 encontros, né, que a gente trabalha só o autoconhecimento, para que o líder possa fazer contato realmente com as questões do seu eu, né? De entender as suas aptidões, entender como ele entrega, como ele se relaciona no dia a dia e quais são os reflexos que esse relacionamento, se ele não for um relacionamento consciente, pode trazer para o dia a dia dele e para a carreira dele também. E tem uma turma em breve surgindo, que você comentou ali no intervalo, vai acontecer agora próximo? Quando é que vai acontecer? Quando é que é a próxima turma do curso Liderança Diferenciada, hein, Sandra? A próxima turma está iniciando no dia 19 de agosto. Já no dia 19 de agosto, no horário das 18h45 às 21h45. Os profissionais, as pessoas que fazem o curso, elas recebem todo um material didático, isso é importante ser dito, né, que é o guia do líder diferenciado. Então, esse profissional ele sai com o conhecimento, mas já sai com um método descrito. E, além disso, né, o livro do Celso de Souza, que é uma bíblia, né, sobre liderança. E principalmente esse profissional ele vai conseguir ler o livro e interpretar, entender o que está lendo e relacionar aquilo que está lendo com o seu dia a dia, que é o mais importante para que as pessoas realmente consigam aplicar aquilo que elas aprenderam em sala de aula. De alguma forma tu trouxe o livro, né?
que a pessoa pode sair daqui, da Livraria da Paixão, de acessar. Porque hoje em dia está tudo muito digital, né? Então tu entrega o conteúdo que a pessoa adquire, mas também entrega o material que a pessoa pode consultar na dificuldade, claro, e ela pode te sempre acionar precisar. tambaí, então, né? Exatamente, sempre. Meu né? Deus, aí Sempre. que maravilha. Fica completo. Completo. Que bate-papo bom, hein, Lady? Será que só nessa conversa a gente já pode se considerar líderes diferenciadas? Eu convivo com ela. A gente tem a oportunidade de trabalhar ao lado da Sandra. Que então maravilha. eu acredito que sim. Eu tô vendo que você tem mais perguntas, porque estão surgindo pontos de interrogação na sua cabeça. Tem mais alguma pergunta, Lady, antes de a gente encerrar? Eu queria, Sandra, qual o impacto de desenvolver líderes para o futuro das empresas, na tua opinião? Liderança é o coração da organização. Né? Isso eu tenho total convicção. Líderes bem preparados preparam bem a equipe. Uma equipe bem preparada desenvolve bem uma empresa. Então, a liderança ela é a mola mestre, né, de um futuro de sucesso para uma organização. Mas até o líder, a gente precisa de líder a todo momento, em qualquer situação é preciso um líder. Né? Então, será que o liderança diferenciada, se alguém que não está numa empresa, não é líder dentro de uma empresa, e ele quiser fazer o curso Liderança Diferenciada, também será que vai servir para a vida dele? Vai servir para a vida alguns módulos. Outros módulos do Liderança Diferenciada, ele vai ser utilizado somente dentro da organização. Mas aí nós temos outros cursos. Né? Quando o profissional ele quer iniciar, né? Ele se vê como um profissional capaz ou com um objetivo, com um desejo de se tornar um líder, aí nós temos outros cursos que oferecem esse desenvolvimento. Até eu te falo isso porque às vezes, sei lá, estou assistindo um filme e um avião caiu numa ilha deserta. Estão lá 6, 7, 8 pessoas. Em 30 minutos, alguém automaticamente torna-se um líder daquele grupo. E é crucial para que eles consigam se manter ali, é crucial ter um líder. Então, sempre, em qualquer grupo, em qualquer situação, é preciso que haja um líder para que não vire bagunça. Não é meio assim? Total, né? É uma família sem liderança, é uma família que se perde no caminho, né? Então, não precisa nem ser verbal, né, Sandra? Mas não precisa dizer, eu sou o líder, não precisa ser verbal, mas às vezes um contrato, vamos dizer assim, não verbal dentro de várias situações, de vários grupos, né? Você entrou num ponto agora bem importante, que é a questão do líder nato, né? Então, naturalmente, quando se está num grupo, alguém se destaca como líder, né? Porém, como liderança é uma ciência, e essa liderança, que é o líder nato, ela se apresenta no nosso dia a dia, como você está colocando, né? Alguém que se destaca e que conduz o grupo e precisa disso. Senão a gente não chega a lugar nenhum. Porém, quando a gente fala propriamente do liderança diferenciada, é que você não precisa ter essa condição de ser líder nato para atuar como líder, porque você recebe o método. Né? Porque, às vezes, a pessoa ela deseja se tornar, ela quer ser gente que faz. Né? Porque o líder é isso, né? Ele faz. Eu acredito muito que quando a Sandra falou das etapas ali do liderança diferenciada, é tu se autoliderar, né? Tu se conhecer. Né? Então, assim, é a base, né? Hoje em dia. Perfeito. Da minha parte aqui, seja líder Patrícia, de si mesmo. Seja gente que faz. Para que a gente chegue, né? E esse eu penso que é um recado que eu quero deixar, né, para todos, né? Que a pessoa lidere a sua vida. E liderar a nossa vida primeiro a gente acreditar no nosso potencial, né? Buscar e aproveitar as oportunidades que surgem na nossa vida,
buscar conhecimento o tempo todo, né? Eu sei que existem hoje várias ferramentas que facilitam, né, o nosso desenvolvimento, mas não deixar na mão da máquina o seu desenvolvimento. Você precisa se desenvolver diariamente, né? Buscar conhecimento e se preparar para que você realmente possa ser gente que faz. Perfeito. Sandra, fala um pouquinho, porque tu tem mais um CNPJ, tá? Que eu me lembrei do Lab, desse espaço incrível que a gente está aqui. Exatamente, Lady. Tem mais um CNPJ aí, é verdade. Os CNPJs não param nunca. Então, o Lab é esse espaço que a gente está ocupando aqui agora. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Quero convidar todos para virem conhecer o Lab. Quem sabe participar conosco desses momentos, né, Lady? Deixa nos comentários quem você quer ver aqui. Exatamente. E o Lab, ele também propicia essa... Se você quiser, né, criar e fazer seu próprio podcast, tá a estrutura toda montada, com um profissional altamente qualificado, que é o Delamar, né, que está aqui conosco, para fazer essa entrega, que é uma ferramenta que hoje está sendo muito utilizada para que as pessoas transmitam conhecimento. Então, venha conhecer o Lab, venha participar conosco, venha trabalhar em algumas horas aqui conosco, né, Lady? Que será um prazer. Também é coworking, né? Também é coworking, exatamente, né? Vai ser um prazer tomar um café e compartilhar conhecimento. E no centro da cidade, no coração de Brusque, né? Então é fácil acesso, muito bacana. Parabéns. Obrigada. Amei nosso bate-papo. Muito obrigada, Sandra. Lady, sempre bom estar ao lado do seu sorriso. Mas também a gente quer agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores de hoje. Erenita Gor, distribuidora de gás há 50 anos, é tradição, é qualidade, é respeito conquistado em toda a cidade de Brusque, em toda a região, né? Também construtora Erenita Gor, com empreendimentos incríveis já construídos. E também, é claro, a DJ Pharma, com esse casal simpático, Nando e a Sabrina, parceiros da Estilo Pharma, ali no Azambuja, bem em frente ao Hospital Azambuja, ao lado do santuário, ali do ladinho do Coreto, é facinho de achar. Você pode chegar lá, mas é claro, com toda a simpatia do Nando e da Sabrina, vocês vão chegar e vão saber que estão no lugar certo. DJ Pharma, também parceiro aqui do Gente que Faz. Muito obrigada, um beijo a todos e até o próximo. Você quer falar alguma coisa, hein, Lady? Até mais. Obrigada, Sandra. Até mais. Até mais.